O que você acredita que seja necessário para você ter sucesso, abundância e prosperidade na vida? Algumas pessoas acreditam que mais inteligência, mais informações, mais formações, mais um MBA, mais um doutorado, quem sabe um mestrado, será que isso é o suficiente? Óbvio que isso é importante, mas nesse vídeo aqui eu quero explorar com você aspectos muito mais profundos que determinam o seu sucesso na vida. Se esse assunto te interessa, já sabe, vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu sou especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático. Sou especialista em constelações familiares, em regressões intrauterinas, pós-nascimento, que é o campo de atuação da psicologia pré-perinatal, entre tantas outras abordagens. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algo muito interessante, né? Os caminhos aí para você prosperar, ter sucesso na sua vida, realmente você conseguir aí, né, a abundância que você tanto procura. Será que realmente apenas capacidades cognitivas, né, fazer pós, MBA, doutorado, ter um PhD, você fazer cursos a mais é o suficiente? Será que você realmente, se você quiser ter prosperidade, abundância, se você for estudar finanças, será que realmente se você for um consultor financeiro é tudo que você precisa para saber lidar, né, com as suas finanças, né? Apenas um exemplo de uma forma mais assertiva? Olha, eu preciso te dizer uma coisa. Eu atendo aí pessoas que são consultores financeiros, pessoas que têm mestrado, que têm MBA, que têm muitas pós, que têm um conhecimento absurdamente incrível de forma cognitiva e ainda assim se encontram em momentos emperrados na vida, tá? Isso é bastante comum e vale ressaltar isso que eu vou te dizer aqui. Não estou dizendo que capacidades e habilidades cognitivas não são importantes, que você não deve estudar, que você não deva nutrir aí o seu arsenal cognitivo, que você não deva ter as suas formações e adquirir bastante conhecimento. Isso é necessário, tá? Isso na verdade não tem nem que falar se é importante ou não, é óbvio que é, mas é muito mais importante também você saber que existem camadas aí dentro de você emocionais, de significados, de crenças que advêm da sua história que podem bloquear completamente o sucesso na sua vida, a abundância e a prosperidade, né? Quantas pessoas não trabalham ali e fazem e não conseguem ter resultados? Então, só como um breve resumo, eu, quando era atleta profissional, eu era conhecido e reconhecido como um dos atletas por todos os clubes que eu passei, inclusive na Europa. Eu joguei 7 anos na Europa, como um dos atletas mais dedicados, né? Na Europa, inclusive, treinando ali lado a lado com campeões europeus, pessoas que tinham realmente muitos títulos, né? O nível de dedicação, o meu para eles, não era muito diferente, só que os resultados que eles tinham eram absurdamente além dos resultados que eu tinha, né? E eu vivia frustrado aí. Então, até aquela época eu achava que apenas o fazer, o se dedicar, o ter força de vontade era o suficiente. A duras penas, né, através de uma depressão profunda, eu fui obrigado pela vida a olhar para dentro de mim mesmo e muitas descobertas. Então é sobre isso que eu quero falar. A gente vai adentrar aqui algumas camadas bem profundas do que pode estar bloqueando a sua vida, né? Você realmente ter uma perspectiva muito mais ampla, né? Faça os seus cursos, tenha força de vontade, você sim vai precisar de ação. Eu não acredito que as coisas caiam do céu, mas se você não estiver alinhado internamente com o seu inconsciente, né, com vamos chamar aqui de programações, mas eu prefiro mais a palavra aprendizados, que vem do seu sistema familiar, das situações que vocês passaram dentro do útero, nós passamos, né, desde dentro do útero da nossa mãe e primeira infância, nós vamos lacrando muitos significados, muitos aprendizados que hoje nós não temos a consciência, mas que nos emperram, nos impedem, nos seguram de caminhar adiante, tá? Então dá uma olhadinha aqui. Aqui nós temos o consciente, ok? E aqui embaixo o inconsciente, que o próprio nome já diz, se é inconsciente, você não tem a consciência, você não sabe o que está acontecendo aqui embaixo
com você. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre crenças limitantes, né, que são significados que nós vamos dando às experiências que nós passamos. E muitos desses significados, eles podem emperrar a nossa vida. E eu vou te trazer aqui exemplos super práticos para você compreender como isso funciona. Eu havia terminado uma aula de CrossFit, né, e estávamos conversando ali, pessoas, amigos, e eis que eu ouço ali de um dos professores que ele tem um filho de 3 anos de idade e ele gosta muito de brincar de lutinha com esse filho. Ele foi lutador de jiu-jitsu, hoje é um coach de CrossFit, realmente ele gosta muito do que ele faz e o filho dele parece aí que já está se encantando por esses caminhos e ele sempre fica brincando ali de lutinha com o filho dele, óbvio que ele ganha e ele aponta o dedo assim pro filho e diz: "Você nunca vai ser melhor do que o seu pai". Quando eu ouvi aquilo, me subiu até um arrepio na espinha, né? E eu cheguei para ele e disse assim: "Olha, não diga mais isso para o seu filho, pode ser que não ajude tanto". E ele falou: "Não, mas ele entende, é na melhor das intenções". E de verdade é na melhor ultra das intenções, porque quando esse homem fala desse filho, o olho dele brilha, ele é encantado por contar histórias, né, do filho dele ali pra gente, que tem apenas 3 anos, ele realmente quase chega a se emocionar de tanto amor que ele tem pelo filho. A intenção é a melhor possível, só que a gente tem que entender o seguinte: nem sempre uma boa intenção é o suficiente. E é aqui que eu quero começar a adentrar, né, esses aspectos mais profundos com você, porque presta bastante atenção nisso, né? Se os pais soubessem, tá, a se comunicar de uma forma muito mais clara com os seus filhos desde bebês, na verdade desde dentro do útero, muitos problemas poderiam ser prevenidos ou evitados, tá? E a gente não tá aqui, tá? E eu ressalto isso, editor, coloca na tela aí, não adianta acusar os seus pais. Eu vou te colocar um contexto para você entender. Existem formas de mudar, mas não é acusando os nossos pais, mas sim tomando consciência, né? Eu vou te ajudar aqui a trazer algumas coisas pro consciente, tá bom? Então, se os nossos pais não têm uma comunicação clara, as crianças, e nós um dia fomos crianças, preenchemos as lacunas daquela comunicação a partir da nossa cognição ali, segundo a idade que nós temos, e a partir do nosso mundinho infantil, tá bom? Então realmente, se a comunicação não é clara, se ela não é dita, a criança dá as próprias interpretações. Quantas pessoas eu não trabalho em terapia, por exemplo, que os pais estão se separando ou se separaram, se divorciaram, a criança acha que a culpa é dela. Se uma criança vê a mãe chorando ali, por exemplo, e se aproxima da mãe e pergunta: "Por que você tá triste, mamãe? O que tá acontecendo?" Um exemplo apenas, tá? E a mãe seca as lágrimas ali: "Não tá acontecendo nada". Isso são mensagens cruzadas, porque a criança viu algo e a mãe disse algo diferente. Então talvez ali essa criança vá preenchendo essas lacunas de formas diversas. Eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, eu tenho que cuidar da minha mãe, não sei. Porque quando a comunicação não é clara, aprenda isso, leve isso com você. Nós preenchemos as lacunas, né? Então, lá na nossa infância, preenchemos várias lacunas, porque muitas vezes os nossos pais não se comunicaram e muitas vezes se comunicaram de forma incompleta. Óbvio, voltando a essa história que eu te contei, esse pai ama esse filho. Então, quando ele fala assim: "Você nunca vai ser melhor do que o seu pai", a gente não consegue entender em quais contextos essa criança vai colocar essa frase e como ela vai completar essa frase, já que o pai não deu um complemento. Eu vou te dar um exemplo. Quantos adultos eu não trabalho hoje em dia que em processos regressivos estão lá com idades de 4, 5, 3 anos, né, ouvindo, se lembrando de que ouviram isso do pai ali cheio de emoções? Porque são pessoas que na vida adulta estão lá tentando conseguir uma promoção, às vezes até conseguem, mas começam a se sabotar. Por mais que eles fazem, por mais conhecimento que eles tenham, eles vão para a vida, mas algo puxa eles para trás. Porque existe essa ordem dentro dessa pessoa, existe esse significado, ok? Então é muito importante ter consciência disso, porque essa pessoa, quando ela crescer, esse menino, quando ele crescer, ele não vai ter essa consciência. Então, vamos supor que o pai dele tenha chegado até certo patamar na vida. E ele, lá na vida adulta, essa criança que cresceu, esteja ultrapassando esse patamar. Essa ordem, esse significado que foi
aprendido, instalado, programado, o nome que você quiser dar, lá na infância, ele puxa essa pessoa para baixo, como dizendo, ei, você não pode ser melhor do que o seu pai. E esse ser, né, que hoje é um adulto, foi uma criança lá que amou o pai, pode ser que ame muito ainda, pode ser que não tenha consciência desse amor, mas o amor existe. E por amor, e uma coisa que eu também vou falar para você, lealdade sistêmica, ok? Nós, por natureza, né, dentro do nosso inconsciente, do nosso ser, independente da nossa racionalidade, já não é tão fácil dar passos além dos nossos pais. Por exemplo, vamos supor que você tenha visto a sua mãe sofrer muito com relacionamentos e você, hoje na vida adulta, começa a ter um relacionamento saudável. É como se já houvesse essa regra implícita dentro de você. Nossa, mas minha mãe sofreu aqui, quem sabe até a sua avó, minha avó sofreu aqui, eu não posso ter um relacionamento saudável. Essas regras, essas crenças, esses significados vêm de diversas experiências. Eu estou te trazendo alguns exemplos, tá? Mas simples e puramente, por lealdade sistêmica, a gente já muitas vezes se emperra de seguir adiante na vida, tá ok? Agora imagina só que além da lealdade sistêmica existiu esse fato, o pai disse isso para essa criança. Ok? E ela pode, se de repente esse casamento desse pai com a mãe dessa criança não der certo, ela pode levar para esse âmbito também. Ela tem um relacionamento saudável lá na vida adulta e sabotar aquele relacionamento, como dizendo, nossa, eu não posso ser melhor do que meu pai nisso, eu não posso ser melhor do que meu pai naquilo. Então eu acho que você começou a entender o que eu estou dizendo, não é verdade? Sim. Agora vamos supor, se esse pai, ok, lá na infância contextualizasse, essa mensagem seria muito diferente, tá? Olha, você não vai ser melhor do que o papai aqui na luta enquanto você tem 3 anos de idade. Ou sempre, né, nas nossas lutinhas, eu sempre vou ganhar de você, mas você pode ganhar de outras pessoas, sabe? Quando você crescer, você vai ser muito melhor do que o seu pai. Você tem a minha permissão para ser 10 vezes, 30 vezes melhor do que eu. Você tem a minha permissão para construir toda a felicidade que você queira na vida. São mensagens diferentes, né? E é óbvio que esse pai não fez por mal. Ele fez na melhor das intenções. Mas quando a gente começa a entender como o nosso sistema funciona, e de verdade, gente, eu já perdi as contas, na verdade acontece quase todos os dias. Adultos que nós entramos em regressão, muitas vezes espontaneamente caindo nesses momentos, às vezes até mesmo dentro do útero, de aprendizados que nós vamos dando significados, ok? Nós vamos dando esses significados e criando essas ordens dentro de nós. E de novo, isso aqui é inconsciente, ou seja, existe essa barreira, você não tem consciência. Muitas vezes trazer esse material inconsciente para o consciente está longe de ser o suficiente. Se são aprendizados, porque ali é apenas um aprendizado, existe uma lealdade sistêmica, a gente pode trabalhar isso de diversas formas, negociando aí com o inconsciente, existem diversas maneiras para a gente fazer isso, é óbvio que a decisão vai ser sempre da pessoa, mas também não é um aprendizado traumático. Aqueles aprendizados que advêm de traumas, né, como eu passo por uma situação difícil, traumática, porque muitos significados são dados em traumas, não adianta só saber que você, por exemplo, foi abusada, não adianta só saber que você passou por aquilo, que você apanhou do seu pai, da sua mãe, que isso vai transformar essas coisas aí dentro de você. Não vai. Eu vou te falar o porquê. Porque partes de você que aprenderam e atribuíram significados, né, dessas experiências negativas, traumáticas, elas continuam protegendo você. Então, aqui o nível de negociação, aqui o nível de intervenções, o que a gente vai fazer com essas experiências é bastante diferente do que a gente faz naquele outro caso que eu estava te falando. Então, é realmente muito importante a gente poder alinhar isso. Eu te contei um exemplo entre tantos outros exemplos. De novo, editor, coloca aqui na tela bem grande. Não adianta culpar os pais. Não é esse o intuito que eu estou gravando esse vídeo, mas para te ajudar a entender que para você ter sucesso na sua vida, abundância na sua vida, prosperidade na sua vida, sim, você tem que ter um bocado de conhecimento cognitivo. Mas se fosse só isso, por exemplo, um consultor financeiro não estaria com problemas financeiros procurando ajuda, né, de um assistente emocional, porque existem muitas coisas
coisas dentro desse inconsciente, dinâmicas, regras, traumas, aprendizados incorretos e incompletos que precisam de muito alinhamento. Agora, as conexões que nós fazemos aqui no nível inconsciente, as experiências que nós passamos, que advém já dos nossos antepassados, passa ali pelo útero, primeira infância, é preciso explorar cada pessoa, né? É preciso explorar com cada um, porque cada um tem a sua própria história. Então, eu estou te trazendo uma ideia, né, de várias possibilidades que podem acontecer aqui. Porque sim, eu tenho certeza que os seus pais não foram ultra assertivos em se comunicar, porque isso é quase uma tarefa impossível, né? Sabendo disso, é claro, se você ainda não tem filhos ou tem filhos pequenos, você pode ser muito mais assertivo na comunicação, porque muitos pais têm uma viagem, uma ideia ilusória de que a criança não entende. Sabe quando você não conta a verdade para a criança? Isso realmente vai causar, não causa danos ali, na sua consciência não está causando danos ali, mas lá na frente vai causar, porque as crianças são esponjinhas, elas absorvem toda a energia do ambiente, elas conseguem captar aquilo, não conseguem transcrever em palavras e dar os significados daquele momento, mas ela vai preenchendo com os próprios significados tudo aquilo que vai acontecendo e a partir de uma consciência infantil. Então, a longo prazo, ou seja, na vida adulta, isso vai trazer muito mais consequências, enfim. Então, realmente, né, por isso que pessoas curadas, quanto mais você olha para dentro de você, mais você elabora suas questões, mais você traumatiza menos as pessoas, mais assertivo é as suas interações com as pessoas, inclusive com os seus filhos, tá? Manuel, tenho filhos grandes agora, o que fazer? Terapia, não tem outro caminho, tá? E isso realmente pode ajudar uma pessoa a despertar e crescer e evoluir dentro de si. Então não se trata de arrumar culpados ou de falar, a culpa é disso ou daquilo. Não, todos nós temos uma história. Eu estou mostrando para você aqui o que está acontecendo, porque na nossa vida a gente busca prosperidade, pelo menos a maioria das pessoas, né? Eu busco abundância, sucesso. E o mais curioso, quando você começa a adentrar essas camadas inconscientes mais profundas, de sentimentos mais profundos, de significados, de expectativas, a sua real história, isso não acontece do dia para a noite, tá bom? Mas é muito possível a gente fazer. Realmente, se você está alinhado com isso, o sucesso, a abundância, a prosperidade começam a ser uma consequência natural a partir do momento que nós vamos alinhando tudo isso, porque inclusive as suas metas, os seus objetivos começam a entrar em uma perspectiva muito mais realista, não através de expectativas ilusórias e também não através de crenças e aprendizados desastrosos que você teve, né? Então realmente é um alinhamento que pode começar a te trazer isso na vida. Dito isso, fica aqui o meu convite para você, ó, aqui na descrição desse vídeo tem um e-book meu, Como se liberar de laços traumáticos. Você vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso que eu tô falando também e fica o meu convite aqui para você vir participar com a gente das nossas vivências imersivas. Nesse caso eu vou te chamar para participar do nosso treinamento Metamorfose, que é realmente uma experiência imersiva, intensiva, profunda, que não tem pílulas mágicas lá, mas um processo para a gente ir se aprofundando nesse inconsciente, você começar a ter a clareza, a gente começar a fazer trabalhos ali muito profundos de alinhamento, né? E dentro do seu processo você começar a identificar primeiro o que está te bloqueando, para posteriormente essas coisas irem se alinhando, né? O que você tanto deseja na sua vida, ir chegando até você, porque às vezes, né, não é só lutar, não é só ter força de vontade, isso vai cansando, vai frustrando uma pessoa, eu sei bem como que é isso, né, pelo menos eu me frustrei bastante na minha vida antes de encontrar um caminho e eu posso mostrar para você esse caminho, mas eu também tenho que te dizer, não é nenhuma pílula mágica, tá? 3 dias nós vamos resolver toda a sua vida? Não, mas a gente vai dar passos muito assertivos, segundo a sua história, segundo o seu momento, segundo a sua disponibilidade, para que a gente toque essas peças e comece a organizar isso e você também vai ser conduzido em todos os passos que você precisa, inclusive depois desse treinamento, tá? Então fica o meu convite aqui para você. Você já sabe que eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, porque além de chato, não adianta, é só gastar saliva, tá bom? Então se você gostou, esse é o seu momento de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, esse é o momento também. Inscreva-se aqui, toca o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque a gente está trazendo conteúdos de altíssimo valor para agregar novas letras ao seu vocabulário, tá bom? Então, mais uma vez, Manuel Augusto aqui, eu vou ficando com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites
para poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. E você já sabe, né? Sempre no finalzinho tem alguma surpresa. Qual será a surpresa de hoje? Te vejo na próxima. Eu estava numa fase extremamente irritada comigo, eu não estava conseguindo e eu estava culpando todo mundo. Eu culpava o meu casamento de não estar bem, era culpa do meu marido, a educação dos meus filhos estava sendo bem difícil porque eu não estava dando bons exemplos e eu estava numa fase já há alguns anos que eu estava bebendo todos os dias e isso para mim era muito difícil. Enfim, eu estava sempre culpando os outros pelos meus fracassos. Eu não sabia o que fazer com 33 anos na época. Falei, cara, eu vou terminar minha vida assim. Eu me lembro no primeiro dia que eu falei pra você, ó, eu não sei o que eu tenho que fazer, só me disse se eu tenho jeito. Aí você falou, não é rápido, é um caminho que a gente tem que começar. Eu conheci o Metamorfose, eu queria ter conhecido antes, sabe? Às vezes eu fico olhando e falo, nossa, se você ainda é novo, assim, aproveita, aproveita que você aprende a aproveitar a vida antes, sabe? Eu queria, por que eu não comecei isso com meus 20 e poucos anos, né? O que você acha da mamãe agora? Hã? É? Você realmente foram, como é que chama mesmo aquela palavra? Esqueci. Gente, me fugiu, como é que é? Ave Maria, pera. Não é analista. Eu trabalhei com uma pessoa esses dias. Vai de novo. Manu, ajuda com o foco aí. Deu foco? Acho que sim. Sim? Foi. Agora Dá foi? uma mexidinha. Testa escrever na louça. Foi. Deu, né? Uhum. Sim? Dá um oi pra câmera. Oi? É assim que a gente começa todas as gravações aqui. Ela só esqueceu a porta aberta que eu vou fechar.